Salve, salve, rapaziada. Tá no ar o 21º Copeiros, hein? Ó, reta final agora, hein, Gustavo? Faltam apenas 11 seleções, Gustavo. E rodada passada, né, episódio passado, falamos sobre a seleção dos Estados Unidos e hoje continuaremos na América do Norte, né? Falaremos sobre a seleção mexicana, uma seleção que é super tradicional no futebol e que deu muito trabalho para a seleção brasileira nos últimos anos, hein, Gustavo? Então, ótimo tema para hoje. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Caio. Boa noite a todos os ticos, é ticos que fala? Sei lá, que estão nos assistindo. A seleção mexicana, né, Caio, que é composta por Chaves, Kiko, Seu Barriga, Seu Madruga, essa galera aí. Era a pergunta que eu ia te fazer, né? Primeiro eu vou dar um salve para aquela galera do México, né? Então, salve, chicos. O que te lembra o México? Mas você já acabou antecipando, né? Quando falam México, o que você lembra? Do Chaves. Deu chave ou deu oito? Del ocho. E ó, eu sou muito fã do Chaves desde pequeno e eu tenho algumas homenagens à seleção mexicana aqui, ó. Eu tenho o Seu Madruga. Já tava aí ou tá no cenário essa porra? Tava aqui já. O Seu Barriga, o Chaves, que não pode faltar. Óbvio. E por último, quando eu casei, Gustavo, minha esposa deixou eu escolher apenas uma coisa no casamento, né? E eu escolhi uma decoração do bolo. Ah, você tá de zoeira. Cadê? O cara é viciado em Chaves, o cara é viciado. Não sabia que você era fã nesse nível, assim. Então, aproveitando aí, acho que merece uma inscrição, né? Toda essa propaganda do Caio aí pro Chaves. Então se inscreve aí no canal e ativa o sininho das notificações. E você que quiser me mandar mais bonecos do Chaves, dos que não tiverem aí, Dona Florinda, Kiko, receberei com maior orgulho e ficarei muito grato. Gustavo, primeira vez que você vê meu boneco assim, né? Para de... Cara, filha da puta. Agora vamos falar de copeiros, já fizemos nossa homenagem ao Chaves, né? Ao símbolo da cultura mexicana. E agora vamos falar da seleção de futebol mexicana, Gustavo, que chega para a disputa da sua 17ª Copa, né? A seleção da América do Norte é figura constante nos mundiais realizados pela FIFA. E a seleção mexicana, né, Caio? No episódio passado a gente falou da seleção dos Estados Unidos, que era a segunda maior campeã da Copa Ouro. A seleção, quem é a maior? Você sabe quem é a maior? É a seleção mexicana, né? A seleção mexicana é a maior campeã da Copa Ouro. São 8 títulos continentais e, além disso, a seleção conquistou a Copa das Confederações em 99, Caio. Sabia disso? É o principal título aí da história da seleção mexicana. Além disso, né, para nossa tristeza, a seleção mexicana conquistou aí um título olímpico em 2012, Caio. Foi mais uma oportunidade ainda. O Brasil não tinha o título olímpico, né, do futebol. Chegou à final no ano de 2012 e acabou perdendo para a seleção mexicana, né? A seleção brasileira na época contava com o Neymar, né, Caio, que era a nossa maior promessa até então. Hoje não é mais uma promessa, né, já é uma realidade. Tinha Marcelo e Thiago Silva e diversos outros talentos aí do Brasil. Alguns vingaram, outros não, né? Acho que todo mundo vingou, para falar a real, hein? Da seleção olímpica, a grande maioria vingou. Se não fez muito sucesso na Europa, fez aqui no Brasil. E, ó, Gustavo, falei que a seleção mexicana dava trabalho pro Brasil, né? Tirou a oportunidade do Brasil ganhar o primeiro ouro olímpico lá em 2012, hein? E, ó, a melhor participação do México em Copas, Gustavo, foi chegar até as quartas de final, que foram em 2 oportunidades, né? Foi na Copa de 1970 e em 1986. 70, que o México foi sede da Copa do Mundo, né? Então foi uma motivação ali para a seleção chegar, né? Fazer uma das suas melhores campanhas. Outro fato interessante, Caio, é que a seleção mexicana disputou todos os mundiais desde 1994. Né, em todas essas oportunidades, conseguiu passar da primeira fase. E mesmo sendo da América do Norte, Gustavo, outra competição que o México disputa bastante, né, com frequência está na disputa, é da Copa América, né? A seleção Cucaracha, né, ela disputou a competição já em 10 oportunidades. E as melhores participações da seleção do México foram os vice-campeonatos de 1993 e de 2001. Na oportunidade, a seleção mexicana foi derrotada pela Argentina, né, por 2-1 no ano de 93 e foi derrotada pela Colômbia, né, em 2001 por 1-0. Essa final, né, da Copa América de 93 que a gente comentou aqui no Copeiros da Argentina, porque até
antes dessa última Copa América que a Argentina conquistou ano passado, foi o último título da Argentina, né, Caio? Eu sabia que o último título da Argentina tinha sido essa Copa América, mas eu não sabia que era contra o México. Fiquei sabendo agora na pesquisa do Copeiros do México. A gente citou, eu acho, no Copa da Argentina, mas é muita informação para nossa cabeça. Só não lembrava, exato. O último título da seleção mexicana foi a Copa Ouro de 2019, né, Caio? A seleção mexicana conquistou o título de forma invicta. Foram 5 vitórias e um empate aí na campanha. Na primeira fase, a seleção venceu Cuba por 7-0. Na segunda, venceu o Canadá por 3-1. E no último jogo, venceu por 3-2 aí a seleção de Martinica. Alto nível dos jogos, hein, Gustavo, aí da Copa Ouro. Nível. Agora vamos para a fase de mata-mata. Agora o bicho pega lá na América Central e na América do Norte, né? Nas quartas de final, a seleção do México encarou a Costa Rica, né? Seleção que o Gustavo é apaixonada, e a seleção mexicana empatou por 1-1, Gustavo. Garantiu a classificação nos pênaltis, vencendo a seleção costarriquenha. Nas semifinais foi um jogo complicado, também difícil, assim como as quartas, e venceu por 1-0 a seleção do Haiti. Vitória que o México conquistou apenas na prorrogação. Então, dá para ter uma noção de quão difícil foi essa vaga na grande final. E na grande final, o México encarou o grande adversário do continente, né? Encarou os Estados Unidos e venceu por 1-0. Conquistou o título no tempo normal e o 8º título da principal competição do continente, né? Da América Central e do Norte, Gustavo. Exatamente. O gol do título, né, Caio, nessa campanha foi marcado pelo Jonathan dos Santos. Ele é um volante que na oportunidade jogava pelo Los Angeles Galaxy. E tem um detalhe aí, o Jonathan dos Santos é irmão do Giovanni dos Santos, né, Caio, que foi um dos destaques da seleção mexicana aí por um tempo. Ele jogou no Barcelona e no Tottenham. E além disso, os dois são filhos do Zizinho, né, que é um ex-meio-campista aí brasileiro, que fez sucesso lá no futebol mexicano e aqui no Brasil conquistou um título pelo São Paulo, né? Foi campeão paulista em 1980. Então, tem origens brasileiras aí correndo nas veias do autor do gol do título da Copa Ouro, assim como o Giovanni dos Santos, né, Caio? Que teve destaque lá na seleção mexicana. O Zizinho, né, um detalhe, ele acabou falecendo no ano passado, faleceu novo, né, Caio? Ele faleceu aos 59 anos, vítima de Covid. Lamentável, né? Essa doença aí que ceifou tantas vidas, tirou mais uma, né? Eu não sabia do falecimento do Zizinho, sabia que ele era pai do Giovanni dos Santos, ele era pai de alguns jogadores, mas não sabia que ele havia falecido. Outro fato sobre... pai de alguns jogadores foi boa, hein? O cara é o catra do futebol. Tem 2 ou 3, eu acho que são 3. Mas enfim, pô, tem mais filho jogador do que meu pai e o seu, Gustavo. E o Zizinho, outro fato interessante, a gente tá falando um pouquinho dele porque ele fez muito sucesso no México, né? Mas ele atuou no São Paulo aqui no Brasil antes de fazer sucesso lá no futebol mexicano. E pelo São Paulo, Gustavo, ele foi o jogador mais jovem a marcar um gol pelo tricolor paulista até hoje, né? Foi no dia 15 de abril de 78 e ele tinha apenas 15 anos de idade, né? Ele marcou o primeiro gol dele contra o Guaxupé, equipe mineira. Agora vamos falar de uma polêmica, Caio, da seleção mexicana. A seleção mexicana foi desclassificada do Mundial de 1990 depois de um escândalo, né? O que aconteceu? A seleção mexicana foi acusada, né, e pelo visto foi condenada por escalar jogadores acima da idade permitida para torneios sub-20, né, cara? Então, aquele famoso gato, né, a seleção mexicana fez isso, e aí a punição da FIFA foi tirá-la de todas as competições organizadas pela FIFA. Então, por isso o México acabou sendo desclassificado da Copa de 90 e voltou somente em 1994. A princípio, a punição seria só para as categorias de base, né? Mas a FIFA achou por bem, até para dar uma lição para as outras seleções, tirar de todas as competições organizadas pela FIFA. Então, se tivesse sub-5 pela FIFA, Mundial sub-5, o México não poderia participar. Então, todo mundo acabou pagando e nada mais justo, né, Gustavo? E o maior jogador, Gustavo, da história da seleção mexicana foi o conhecido lá no futebol mexicano como El Niño de Oro, né? O garoto de ouro, né, do futebol mexicano. Hugo Sánchez. Ele era centroavante e atuou, né, de 1976 a 1997. Ele foi o grande destaque do futebol mexicano, né, o principal jogador da história, e é considerado por muitos o maior jogador que o futebol do México viu até hoje. É praticamente uma unanimidade lá no futebol do México, Gustavo. E o Ninho de Ouro, né, Caio, ele atuou no México e na Espanha, né, lá na La Liga.
Nem sei se chamava La Liga na época, mas enfim, ele jogou por lá, no Campeonato Espanhol. No México ele jogou pelo Pumas e pelo América do México. E na Espanha, cara, jogou por equipes grandes, né? Passou pelo Atlético de Madrid e pelo Real Madrid. Inclusive, os melhores anos aí do Ninho de Ouro foi lá no Real Madrid. Além disso, na Espanha ele atuou pelo Rayo Vallecano. E o Hugo teve seu melhor momento, como você disse muito bem, foi pela equipe de Madrid. 282 partidas, Gustavo, pelo Real, e ele marcou 208 gols, né? Ótima média. Números que o deixaram, Gustavo. Além disso, ele tá na história do Real. Ele é o 7º jogador que mais marcou gols pelo Real Madrid até hoje. Pô, muita história do mexicano lá pelo Real Madrid, Gustavo. E ele tem título pra caramba no Real Madrid, né? Pelo Real Madrid, ele conquistou a Europa League da temporada de 85 e 86. Além disso, lá no Real Madrid, ele conquistou 5 campeonatos espanhóis seguidos, Caio, de 85 até 1990. Também conquistou 3 Supercopas da Espanha e 2 Copas do Rei. Então, foi multicampeão por lá, o Hugo Sánchez. E ele, no México, conquistou a Taça dos Campeões da CONCACAF em 1980 pelo Pumas. Agora pela seleção ele não teve o mesmo sucesso que ele teve pelo Real Madrid, né? Pela seleção mexicana, o craque não conquistou nenhum título. Ele atuou em 58 partidas e marcou 29 gols. Assim como no Real Madrid, Gustavo, ele também é o 7º principal artilheiro da história da seleção mexicana. Pois é, e ele jogou 3 Copas do Mundo, né, Caio? A de 1978, de 86 e em 1994. Né? Em Copas do Mundo ele atuou em 8 partidas e fez apenas um golzinho aí na competição mundial. É muito falado também, Caio, que a melhor fase do Hugo Sánchez em Copas do Mundo seria em 1990. Né? Só que, como a gente já explicou aqui, por uma punição da FIFA, o México não pôde jogar. Então, ele não teve a oportunidade aí de disputar o Mundial no que seria a sua melhor fase. E pelos números que a gente vê, pela fase que ele estava vivendo no Real Madrid, o fim dos anos 80 realmente foram os melhores anos dele, né? Infelizmente, ali por causa do vacilo da Federação Mexicana ali, né, de quem fez o gato para os atletas subir. Queria ganhar o Campeonato Sub-20 e fudeu a principal. Fudeu tudo, fudeu todas as seleções, né? Sub-17, enfim, e principalmente a principal, né? Acabou porque provavelmente a seleção mexicana estaria no Mundial de 90. Agora falando sobre atualidades, Gustavo, após a Copa de 2018, né, após o último Mundial, o México ele entrou em campo em 64 partidas, ele venceu 38, empatou 13 e perdeu 13 partidas. O aproveitamento da seleção mexicana é de 66,15% nesse período. Números razoáveis, né, Caio? Levando em consideração, né, que a maior parte dos jogos são contra equipes de menor escalão, vamos dizer assim. E aí, um dos principais destaques da seleção mexicana é o atacante Raul Jiménez, né, Caio? Ele tem 31 anos e atua na Premier League pelo Wolverhampton. Ele está lá há 4 temporadas e pela equipe inglesa já são 146 jogos e 54 gols marcados. E pela seleção mexicana, né, ele esteve presente, não é considerado a seleção principal, mas ele esteve presente no título olímpico de 2012, né, que é um dos principais títulos da história da seleção mexicana, e conquistou o prêmio, né, de melhor jogador da Copa Ouro de 2019. Copa Ouro que o México conquistou naquela temporada, Gustavo. Boa. E aí, sobre o elenco, né, o principal time, pelo menos dos últimos jogos aí da seleção mexicana. Na última escalação, né, Caio, da seleção mexicana, que foi na partida das eliminatórias, o México tinha 8 jogadores que atuavam no seu país, no México, e aí 2 na Holanda e 1 na Inglaterra. México que é considerado um futebol ali que tem muita grana para investir, né? Um futebol rico aqui nas Américas, né? Na América do Sul, América do Norte, falam que o futebol mexicano tem muito poder aquisitivo, né? Tanto que quando vinha aqui para Libertadores nunca ganhou, né, Gustavo? As equipes mexicanas que vinham, mas sempre davam muito trabalho e não eram as principais equipes do México que vinham disputar a Libertadores, eram as equipes intermediárias, né? E não sei você, Gustavo, mas eu lembro muito bem que essas equipes do México davam muito trabalho. Então, é um fato de ter muitos jogadores que atuam lá pelo México, é pelo alto poder aquisitivo do futebol local, né? O torcedor do Flamengo deve lembrar aí do América do México, porra.
O Chivas foi finalista da Libertadores 2010, o Tigres foi finalista de 2015. Então são times mexicanos aí que chegaram forte na Libertadores. Foi bom você citar isso, porque a gente tem essa lembrança mesmo. O Tigres ganhou do Palmeiras no Mundial também. Também, é importante. E nem foi Futebol. pra Libertadores, foi pela CONCACAF, né? E aí, talvez se tivesse vindo pra Libertadores, o Palmeiras nem lá tinha chegado, mas enfim, né? Fica aí. E as equipes do México acabaram não disputando mais aqui a Libertadores, porque se elas ganhassem a Libertadores pelo regulamento da competição, eles não poderiam disputar o Mundial, né? O vice ia disputar o Exato. Mundial, então era algo um pouco injusto, então não valia a pena, né? Um grande deslocamento do México aqui para o Brasil ou para a América É do legal Sul. falar disso, né? Porque já vi gente falando, pô, por que não faz então uma competição grande, top, assim, tipo, Todas as América do Américas. Norte, América Central, exato. Realmente seria foda, mas o que complica é a logística, né, cara? A viagem. É isso que fode tudo, assim. Porque você pensar na Europa, pô, fazem um torneio muito grande na Europa, todos os países participam, beleza, mas a Europa é pequena, então viagem, enfim, locomoção é muito mais fácil do que, pô, o time sair lá do México para jogar aqui no Rio Grande do Sul, aí ele volta pro México, aí ele volta pro Brasil, é foda, né? Imagina o São Paulo indo jogar lá contra o Los Angeles Galaxy ou indo Tá jogar no louco, Canadá. tá Enfim, louco. é bem complicado, não tem como. A logística é muito complicada. A não ser se fizesse uma competição de tiro curto, tipo uma Copa do Mundo em um local de sede. Aí beleza, mas Sim. não daria para fazer todo ano também. Acho que com a E não tem o agenda não. espetáculo da torcida, é embaçado, é embaçado. Quem vai ter bala na agulha, né? Não sei quando a sede for no seu país, né? No seu estado, mas enfim, Fica o exemplo até logisticamente fica complicado. na. Exatamente. Logisticamente fica complicado. E fica o exemplo até na final da Libertadores, né? Porque foi naquele modelo Champions League, né? Então a final da Libertadores era um jogo único, num lugar coringa, aleatório. Só que você meio que. Pô, a América é um lugar, de maior parte, países emergentes, né, cara? Então é meio embaçado. Aquele torcedor apaixonado, dificilmente ele consegue ir, né? O torcedor que tá lá nos jogos da fase de grupo se fudendo, ele não vai na final, porque é muito, né? É foda, é embaçado. É uma merda. Final única, vamos combinar. Foi só para copiar mesmo a Liga dos Campeões, que é legal. Só que quem mora na Espanha consegue ir para a França. Eu não sei nem se eu estou falando dos países certos, mas consegue, por exemplo, da Espanha para a França, o cara consegue de trem. Agora a final da Libertadores é no Equador. Sabe quanto tempo dá de carro? Eu não sei. Eu vi porque eu acho que meu time vai estar na final da Libertadores e por um momento eu pensei que eu poderia ir. De Dá tipo carro ainda. 50 horas de carro. De avião é 4 pau a passagem. E eu durmo na rua, né? Porque eu não ia ter dinheiro. Ou eu tenho dinheiro para passagem, ou eu tenho dinheiro para um hotel. Eu nem tenho da passagem, né? Tem que ser louco, né? Tem que ser maluco. Então, enfim, eu não vou ver a final da Libertadores se meu time estiver lá, né? Porque seu time não vai Infelizmente. estar, né? Vamos seguir aqui. A não ser que alguém venha patrocinar o R-City e banque, né, Gustavo? Nossa Olha aí, estadia, nunca diga nosso nunca, hein? patrocinador não precisa nem bancar o voo, banca a gasolina que a gente vai, né, Gustavo? Eu vou. Pode ser o Corinthians que eu vou. Vamos seguir, já entendemos demais. E, Gustavo, o treinador da seleção mexicana é o argentino Gerardo Martino, ou o Tata Martino, né, como ele é conhecido. Treinador de 59 anos, ele foi, além da seleção mexicana, ele já treinou a seleção paraguaia na Copa de 2010, e além disso, ele comandou a Argentina em 3 anos, né, de 2014 a 2016. Agora ele comanda a seleção mexicana desde o ano de 2019, já comandou a seleção, né, do México em 59 partidas, em 57 partidas, aliás, em 37 vitórias, Gustavo. Bons números, né? E o Gerardo foi campeão da Copa Ouro pela seleção em 2019 e na temporada 2013-14 ele comandou o Barcelona, né, Caio? Conquistando por lá a Supercopa da Espanha. Porém, para o Tata Martino, né, aquela, mesmo com esse título aí da Supercopa da Espanha, que vamos combinar que também é um título que você chega já e tem 2 jogos, né? Aquela foi a sua pior temporada como treinador. A Supercopa do Brasil. Exatamente, é exatamente isso. Aquela foi a sua pior temporada como treinador, né? Devido à pressão da torcida do Barcelona. Obviamente, a torcida do Barcelona almeja, né? Hoje nem tanto, mas na época almejava títulos de mais expressão. E o Tata, Gustavo, o Tata Martino, ele que foi um treinador mais ou menos que saiu para ele assumir, né? Ele substituiu o Guardiola no Barcelona.
É embaçado. Então aí é embaçado. E você lembra dele no Barcelona? Eu não acompanho o futebol europeu assim. Eu lembro do Guardiola, obviamente, no Barcelona, mas você lembra do Tata Martino comandando o Barcelona? Sabia que eu não lembro, cara. Acho que foi porque, assim, 2014, Foi rápido. foi rápido. Eu tentei puxar na memória aqui. Foi tipo, logo que o Neymar chegou, começou a ter, né, virou titular absoluto lá. O Neymar que ia ser banco do Pedro, né, para muitos brasileiros aí. O Neymar virou titular absoluto. De fato, né, nas primeiras temporadas o Barcelona meio que não encaixou ali. Em 2014, 2015, com o Luiz Rodrigues. Porra, esqueci, é um famoso aí. Luizão. Luizão. Esqueci, porra. Deu branco. É o piroca lá do Barcelona. Aí o Barcelona engrenou. Então o Tata Martino realmente foi um mero coadjuvante aí no Barcelona. E um número, né, Gustavo? Luiz Henrique, porra. Luiz Henrique, tá louco? Eu coloquei Luiz Barcelona, aí apareceu Luiz Soares. Aí é foda. Eu não ia conseguir descobrir. E que bom que você lembrou. Ele comandou o Barcelona. Essa é uma informação irrelevante. A gente está falando do México, mas só para falar dessa passagem dele no Barça, ele comandou o Barça em 59 partidas e venceu 40 jogos. Não é uma média ruim, né, Gustavo? Mas é aquilo, né? A pressão é gigante da torcida, não tem jeito, né? E a próxima partida do México, Gustavo, é contra o Paraguai. É um amistoso e será no dia 31 de agosto. Após isso, né, o foco total, até porque não tem amistosos marcados nesse período, então após esse amistoso contra o Paraguai, foco total na Copa do Mundo, Gustavo. A seleção mexicana está no grupo C da Copa e irá encarar Arábia Saudita, Argentina e Polônia. É um grupinho complicado, casca grossa. Vou deixar você falar primeiro dessa vez, Gustavo. O que você acha da seleção mexicana? O México passa e mantém a escrita de passar de todas as fases de grupos desde 94? Ou você acha que esse tabu será quebrado esse ano e o México ficará na fase de grupos? Eu acho que o México vai passar. Eu acho que o México tem se tornado. Não chega muito longe, mas tem se tornado um país tradicional em Copas do Mundo, né, Caio? É a seleção que tem melhor campanha na América do Norte, né? Os Estados Unidos não acompanham o México nesse quesito, né? Conquistou uma das últimas Copa Ouro, então acho que tem um time ali encaixadinho. Aí tem aquele fato, né, que a gente falou, quando o time tem a sua base predominante no seu país, tem um lado bom e tem um lado ruim, né, Caio? Tem um lado bom que o pessoal geralmente se conhece, sabe como jogar. Tem um lado ruim que eles também não estão enfrentando clubes de níveis tão altos, né? Mas mesmo assim, eu acho que o México vai manter aí essa tradição de conseguir se classificar. Acredito que vai passar junto com a Argentina no grupo C, é isso? Exatamente. E, Gustavo, é bem difícil esse grupo. Eu acho que a Argentina está na liderança. Eu acho que as É a pontas a Polônia, né? gente vai saber desse grupo. Eu acho que a Argentina está numa ponta na liderança e a Arábia está na ponta de baixo, né? De Tá na ponta você lanterninha do entende, grupo. né, cara? Não, não entendo, não. Minha família assiste, pelo amor de Deus. Mas a gente vai fazer um especial da Jamaica falando nisso, mesmo que a Jamaica não esteja na Copa. Eu acho que a briga na segunda vaga fica entre México e Polônia. A Polônia tem o Lewandowski, né? Tem um ponto aí, um diferencial bem importante, né? Que é o A gente melhor ainda do vai se mundo. aprofundar na Polônia, tá? A gente promete que já são dois copeiros que a gente É, fala. A Polônia tem o Lewandowski. A gente não sabe mais nada. e ponto final. Tem o Lewandowski e tinha o Paulo Souza, que era treinador do Flamengo, que saiu da Polônia para treinar o Flamengo e foi demitido do Flamengo. E a Polônia foi para a Copa, né? Que a Polônia estava na repescagem na época. Ele deve estar muito triste, viu, cara, com o tanto de É. dinheiro que ele ganhou de rescisão. Então, o treinador da Polônia mudou a seleção, conseguiu pôr a seleção na Copa. Quem é o treinador da Polônia atualmente? Saberemos no Copeiros. Estou igual vocês, sem saber de porra nenhuma da Polônia. Mas logo traremos mais informações e talvez o Gustavo até mude de opinião e fale que o México não irá passar da fase de grupos e que a Polônia será classificada. Tá acontecendo muito isso aqui no Copeiros, mas enfim, faz parte, É né? a Porque a sua gente vai parte. da minha enfim, mas tá acontecendo. Não disse quem. Eu vou ser o contraponto. Eu acho que a Polônia vai se classificar para a Copa do Mundo. Acho que para a próxima fase, para as oitavas, porque eu acho que dessa vez não vai dar para o México. Eu acho que a Polônia é uma seleção da Europa.
É o continente, né? Que é óbvio, né? É o continente que, enfim, que o melhor futebol é disputado e a maioria dos jogadores da Polônia atuam pelas principais ligas da Europa, né? Dos países europeus. Então, acho que tem jogadores mais cascudos, né? Para uma Copa do Mundo, uma competição de tiro curto. Alguns jogadores, posso dizer até com uma malandragem maior, porque Copa do Mundo também tem isso, né? É o ponto bom que você disse, porque o México tem vários jogadores que atuam pelo seu país, né? Pelo México. O ponto bom é que a torcida tá mais do lado dos jogadores. Eu acho que o apoio é muito maior até do que a própria seleção brasileira, que quase nenhum jogador ou nenhum jogador titular atua no Brasil. Agora a seleção mexicana tem esse apoio, tem esse apelo, esse entrosamento, porém não tem um bom nível como tem na Europa. Então eu acho que os classificados nesse grupo será a Argentina e a Polônia, né? Polônia que mudou de treinador, mudou o ambiente, tem o Lewandowski, melhor do mundo, Puxei aqui pra artilheiro gente não nato. falar só do Lewandowski, coloquei aqui. Não sei se é do último jogo, acredito que seja do principal último jogo da Polônia, que foi na repescagem. Time titular da Polônia, coloquei aqui. Zikzen, né, que é o goleiro, é um goleiro bom, é um goleiro que joga em... É sério, ele é titular numa equipe grande. É que eu não lembro, mas é... Vou jogar aqui, segura aí que meu Google tá meio lento. Aí, ó, atualmente joga pela Juventus. Cash, Glick, Bednarek, Berezinski, Bielik, Zielinski também já ouvi Zelinski falar, eu hein? conheço. Zielinski é outro grande talento da Polônia. Ele joga no Napoli, tá vendo? Guralski, Krychowiak, Zimanski e Lewandowski. Eu conhecia só o Zielinski mesmo, e você lembrou do goleiro, que é o goleiro da Juventus. Mas, enfim, um joga na Liga Italiana, Lewandowski está no Barcelona, enfim. Foi o melhor do mundo na temporada passada. Enfim, são alguns destaques individuais que a gente pode ver que é uma seleção ali bem montadinha. Mas a gente vai se aprofundar mais. Não vamos falar muito da Polônia, até porque a gente não tá sabendo de porra nenhuma e a gente tá passando vergonha aqui no vídeo. Aqui é de México. O México, para mim, vai passar, pro Caio, a Polônia que vai passar. E isso vai virar corte para a época da Copa para ver quem acertou, né? Porque quando cada um tem uma opinião, alguém vai se ferrar aí no fim das contas. Ou os dois podem acertar, né? O México e a Polônia podem se classificar e a Argentina não, que isso seria maravilhoso, seria uma delícia, enfim. Tomara que isso aconteça, né, Gustavo? Mas nós dois falamos que a Argentina ia passar, então a gente ia. Mas beleza. Então é isso, rapaziada. 20º Copeiros entregue quentinho aí na sua mão nessa sexta-feira. Sextou para todo mundo, juízo, beba com moderação. Você também, Gustavo, se cuide, não use drogas e, como diz o mítico, encape o boneco. Tamo junto e até a próxima, Gustavo. Valeu.